Com relação ao também princípio constitucional da não discriminação, temos algumas observações aqui interessantes. O artigo 5º da Constituição caput fala da não discriminação. O inciso 1º do artigo 5º fala da não discriminação. O artigo 7º, inciso 30, 31, 32, fala da não discriminação. O artigo 460 da CLT, 461, todos esses protegem a não discriminação. O empregado não pode, então, ser discriminado no trabalho, sob pena de ofensa à sua moral e que possa, então, buscar os seus direitos. Direitos. Está aqui um problema quando o assunto é discriminação. Existe uma lei, que é a Lei 9.029, de 95. Essa lei traz uma previsão importante para as mulheres. Ela proíbe a discriminação em vários aspectos, principalmente contra exame de gravidez, instigar a esterilização e várias outras questões relativas à gestação. O interessante é que é uma lei pequenininha, curtinha, 6 artigos, 4 artigos aplicáveis de fato, é que o artigo 4º dessa lei 9.029 traz duas possibilidades, porque até então, se houvesse a possibilidade de reintegração, o empregado sempre teve que pedir primeiro para ser reintegrado, e assim, caso não fosse possível a reintegração, por analogia à previsão do artigo 496 da CLT, que era aplicável a estabilidade decenal lá atrás, se o juiz entendesse, poderia então pagar o período correspondente do afastamento. Agora, a reintegração está no item 1 do artigo 4º, a readmissão como ressarcimento integral de todo o período de afastamento. Só que ao empregado, a empregada, no caso, discriminada, foi dada pela primeira vez a opção para ela simplesmente receber o período de afastamento de forma dobrada, sem querer voltar ao trabalho, até porque não há clima. Então ela pode diretamente pedir o pagamento dobrado do período de afastamento. Como não poderia deixar de ser, durante muito tempo, até recentemente, na falta de outra previsão legislativa em relação à discriminação no trabalho, é essa lei, a 9.029, que usamos em todos os casos de discriminação. Então, se o empregado fosse discriminado por opção sexual, por etnia, por qualquer motivo, motivo ético, religioso, qualquer motivo, ele poderia então pedir a aplicação dessa lei e as consequências do artigo 4º da lei. Ocorre que, mais recentemente, já na súmula 443, o TST então criou uma nova possibilidade de discriminação e de proteção a essa discriminação. A súmula 443 veio naquelas grandes modificações de 2012, 29 de setembro de 2012, e trouxe uma redação bem interessante. Ela diz assim: presume-se discriminatória a despedida do empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Primeiro, presume-se discriminatória. Praticamente jogou fora o princípio da presunção de inocência. Esse é um aspecto. Depois, se presumir discriminatória, é o empregador que tem que provar que não discriminou. Isso lembra aquelas provas do direito canônico, as provas diabólicas, com perdão da ironia, mas
seria uma prova, então, de fato negativo. O que não é novidade. A súmula 16, no processo do trabalho, também traz uma prova de fato negativo. Presume-se integra a notificação no prazo de 48 horas. O atraso, e aí eu consigo entender, é prova do destinatário. A empresa pode mostrar lá na portaria que recebeu atrasado e tal. Ou a não entrega, aí que está o problema. Não entrega. Como trazendo para o meu mundinho aqui, imagine que eu receba, que eu assine uma revista. Aí eu ligo lá, não recebi esse mês, ligo lá e falo, olha, eu não recebi a revista desse mês. O cara fala do outro lado da linha, então prove que não recebeu. Hã? Como que eu vou fazer isso? Aqui a empresa tem que provar que não discriminou. Recentemente 4 gerentes de um banco foram dispensados. O TRT, não lembro se foi da 15ª região, Campinas, mas o TRT entendeu que não houve discriminação, porque foram 4, não foi um só. O TST falou, não, em relação àquele empregado deveria ser feita a prova da não discriminação para ele, porque ele era soro positivo. E relativamente ao fato de ser soro positivo, aplicamos mais ou menos o entendimento hoje da gestante. Ele não precisa, a empresa não precisa saber que é soro positivo, muitas vezes nem ele precisa saber que é soro positivo, basta que seja soro positivo. A implicação aqui é objetiva. E na parte final aqui é interessante que também fala de, abre né, o leque para outras doenças que possam causar estigma ou preconceito. Eu, em princípio, em tese, pensei aqui em coisas assim medievais como lepra, sífilis, mas não, isso aí teve uma evolução bem melhor do que foi a minha cabeça. Na verdade, o TST já julgou aqui questões de glaucoma, a pessoa podendo então ficar cega, ser discriminada em virtude disso, câncer. Estamos discutindo também a questão de diabetes, quando o IC entra naquela fase purulenta dos membros afetados. Também estamos discutindo a questão de lúpus e várias outras doenças aqui que possam estar relacionadas a algum preconceito. Vejam então que temos que diferenciar. Primeiro, antes de mais nada, atualmente, temos que tratar, ver se essa discriminação foi feita de modo geral ou se é discriminação por doença. Se for uma discriminação geral, Lei 9.029 por analogia. Se for por doença, súmula 443. Lembrando que a súmula 443 tem um lado positivo para o empregado e negativo. O positivo é que a dispensa presume discriminatória. O negativo é que a Lei 9.029 é mais avançada quando permite o pagamento dobrado. Aqui não. Aqui, primeiro tem que fazer a reintegração. Então, por um lado foram avançados em presumir a discriminação, por outro lado foram contidos em relação à pena. Resumindo então, se o assunto for discriminação, eu tenho que ver qual é o tipo da discriminação. Geral, 9.029. Por doença, súmula 443.